O Urinha Verdade está no bairro Marli para conversar com a Daiane, que é ex-esposa de um rapaz que é dependente químico. E ela está junto com a família tentando uma solução judicial, jurídica, para interná-lo de forma correta, com apoio da lei. O que hoje não é tão fácil como se imagina. Será que o dependente químico, mesmo querendo ou não querendo, tem facilidade para uma internação, para um tratamento, com dinheiro, sem dinheiro? Como que é essa realidade? A Daiane e a família estão vivendo esse problema. Então, por causa disso, ela nos chamou até aqui para a gente conversar um pouco, entender esta situação que, de repente, pode ser a situação de muitas pessoas. Daiane, você estava casada com o rapaz, você tem uma filha que ele cuida e cuidava dessa filha, que no caso seria a filha de criação dele, mas você e a família estão passando por um problema no entorno devido ao fato de ele ser dependente químico. Conta pra gente de forma resumida, sem expor ninguém, qual é a realidade? A realidade é que ele tenta, Beto, ele tenta se ajudar, ele vai pra clínica, sabe? Ele já passou por algumas internações involuntárias, ele conseguia se manter limpo por 2 anos, 2 anos e meio. E só que agora veio uma lei que proibiu, não pode mais, sabe? Então o pai dele já é um senhor de idade, tá morrendo, vendo a situação, vendo o filho morrer, sabe? A mãe também. Eu me vejo na obrigação de cuidar, porque ele, como pessoa, ele é uma pessoa muito boa, maravilhosa, sabe? Tirando o vício. E ele chegou a um ponto, assim, que a gente nunca deixou chegar, porque a gente sempre internava involuntário. E ele chegou a um ponto que ele não consegue mais, sozinho, sabe? Ele tentou, faz umas 2 semanas, ir pra clínica. Chegou lá na clínica, ele falou: Daiane, não dá 2 dias, a carne pede, eu não consigo. Sabe? Ele não tem força sozinho. Então, assim, é onde entra a medicação, o tratamento, a internação involuntária que é necessária, que a gente pede isso. Daí a gente foi atrás da advogado, né? Que agora a nova lei tem que ter um advogado. Só que assim, ó, o pai ganha um salário mínimo. A mãe ganha um salário de comércio. O advogado cobra um valor X. Não se tem condições de pagar. Daí o que acontece? Vai morrer na rua? Tá lá o pai morrendo, a mãe morrendo e ele tá morrendo. Você dizia que agora não pode mais, a lei modificou. Como era antes e como é agora essa situação da pessoa estar internada em tratamento e não poder mais ficar ali? Na verdade, essa lei sempre existiu, mas não era tão rigorosa. Assim, não, eles não acontecia. E aí, o que aconteceu? Tem casos de internação involuntária que falam, não adianta. Claro que não adianta, depende muito do dependente. Porque a droga, ela sai da veia 1 ano. Então, o dependente, ele tem que ficar ali na desintoxicação 1 ano. Porque o que acontece? Quando sai 1 ano, ele tem força, ele consegue ter uma força maior para, na hora que vem a abstinência, ele não usar. Tu tá entendendo? E daí agora eles não permitem mais, eles querem que a pessoa vá por vontade própria, porque a lei diz que o dependente, ele fez a escolha de usar e ele tem que ter a escolha de querer sair dessa, só que é uma coisa que não existe, não tem cabimento. Então, na verdade, o que vocês estão precisando como família, já que a lei diz que a pessoa tem que ir por vontade própria, para ele ser internado contra a vontade, precisa ter uma documentação, um advogado que cuide da situação, é isso? Isso. Precisa de um advogado, só que o advogado tem custos e a gente não tem condições de pagar o advogado e tem mais a clínica para ser paga. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente precisa, a gente está aqui pedindo socorro, sabe? Porque a gente não sabe o que fazer. E tem outra, se conseguir um advogado, leva em torno de 15 dias para ir para o fórum, para ir para o juiz analisar o caso para ver se é internado. Só que até 15 dias, o que vai acontecer? Pode acontecer muita coisa.
A situação deles é meio complicada, até porque o ex-esposo da Daiane, quando ele fica limpo, como se diz na linguagem da pauta aqui, está limpo, ele vem para casa, ele conversa, como ela mesmo diz, ele é um excelente pai, um excelente amigo, é um excelente marido até, só que por causa do envolvimento com o entorpecente, na hora que está sob efeito da droga, realmente muda a sua característica, né? Então ele fica limpo, vem para casa, consegue a confiança da família, até de forma correta, e aí o que acontece? Pega um veículo, pega uma moto, como já aconteceu, leva e troca por entorpecente, né? Isso, já aconteceu. Ele, na verdade, ele fala o seguinte, ele diz assim, vocês nunca vão conseguir entender a gente. Eu digo, porque a gente tenta colocar coisa na cabeça dele, e ele fala assim, ó, ele chora muito, e ele fala assim, vocês nunca vão conseguir entender a gente, esse vício. Ele procurou, só que teve um gatilho, sabe, Beto? Teve um gatilho, então precisa ser tratado. Isso é uma doença, quem tá doente precisa de hospital. E no caso dele, o que acontece? Quem não tem dinheiro, vai onde? Pra rua? Qual é a mãe, qual é o pai que vai aceitar um filho morrer na rua? É muito triste, sabe? Exatamente. Esse gatilho, ele é conhecidíssimo através da psicologia. Muitas pessoas têm alguns tipos de atitudes na vida por causa desse gatilho. Algo que aconteceu na infância, na adolescência, no passado, chega lá na frente, esse gatilho é acionado e faz com que a pessoa tenha sintomas, problemas, traumas, enfim. Provavelmente a situação do ex-esposo aqui da Daiane. Vale ressaltar a solidariedade dela. Ela está nos chamando como cidadã, né? Como mãe, pensando na própria filha, que tem carinho por esse padrasto também, não é? O pai dele, a mãe dele, a família no entorno que sofre, porque o dependente químico, ele sofre, mas a família também sofre, né? Muito, muito. A mãe está destruída, o pai está destruído, são 2 idosos, né? Destrói tudo, perde tudo, sabe? Ele até tenta, ele volta, depois... Até eu queria questionar a questão da internação involuntária, que eles não concordam, que tem muita gente que vai dizer assim, eu já fiz com um parente meu e não funcionou. Só que o que acontece? Vai muito de pessoa para pessoa. Só que para ele funcionava. Para ele aguentava, sabe? Ele aguentava 2, 3 anos. Então, assim, e tem gente que tá limpa há 17 anos curado. Muita gente com a internação involuntária salvou muitas vidas, sabe? Então, assim, a gente tá indignado porque se então não pode, quem não tem condições, o que vai ser dessas vidas? Sabe? São pessoas boas. Tem usuários que de repente incomodam, mas assim, a gente luta porque ele é uma pessoa boa. E ele não merece isso. E ele sozinho, ele não consegue, Beto. Tá certo, então. Reportagem realizada, pedido aceito. Solução do caso, agora qual seria? Um advogado, de forma gratuita, atendesse e cuidar do caso do ex-esposo aqui da Daiane. Então, se tem algum advogado que nos acompanha nesse momento, que gostaria de assumir este caso, e dizer, vou colocar a minha mão neste caso, vou ajudar esse rapaz, vou ajudar essa família, preparar a documentação, me dedicar para resolver o problema, como diz a Daiane, você poderá estar salvando uma vida. As imagens são de Jean Kleber, eu sou Beto Silva, para a RTV Criciúma.